Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aos irmãos de Vila Maria, de Bananal, também todos os nossos amigos que têm nos acompanhado. Nós estaremos estudando esse mês sobre o livro de Romanos. Eu gostaria que você abrisse no capítulo 3, nós vamos estar lendo do versículo 9 ao 18, que diz assim: todos os homens na condição de pecadores. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Todos nós estamos na condição de pecadores, mas nós temos o privilégio de sermos alcançados pela graça do Senhor Jesus. E nós somos então justificados mediante a fé que o Senhor Jesus mesmo coloca em nossos corações. Por isso nós agradecemos ao Senhor por isso, que possamos viver de modo que agrade ao nome do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus e pedindo que Ele venha falar aos nossos corações nessa manhã, através do estudo da palavra dele. Pai, nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor. Bendito seja, ó Pai, o teu santo nome. Obrigado por este dia, por mais esse privilégio de podermos juntos aprender da tua palavra e que o Senhor, ó Deus, aplique em nós a tua palavra para que possamos obedecer e cumpri-la, ó Deus, no nosso dia a dia, Pai. Tudo isso nós te agradecemos e pedimos ao Pai que esteja sempre conosco, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos louvar? Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Bom dia a todos. A graça e a... Bom dia, Renato. Ok, graça e paz, irmãos. Vamos estudar Romanos? Feche seus olhos e vamos falar com Jesus. Paizinho, nós agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pela tua graça maravilhosa ali na cruz do Calvário, pela justificação. Obrigado por nos amar, por nos comprar com seu sangue precioso, Pai. Nós te louvamos e pedimos agora sabedoria, Senhor, para podermos estudar a carta de Paulo aos Romanos. Por favor, Pai, fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar Romanos, então, irmãos? Pecado e a justificação, os capítulos 1 ao 4 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo diz assim em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17: Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego, visto que a justiça de Deus ela se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo vive pela fé, seja ele justo judeu, seja ele justo grego, a base para a existência dele é a fé. E a fé nada mais é, nada menos é do que convicção. Convicção daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então o justo ele vive por aquilo que está escrito, por aquilo que é fundamento, por aquilo que foi feito pelo Deus onipotente, onisciente e onipresente ali na cruz do Calvário. A estrutura da nossa fé é aquilo que foi feito por Jesus de Nazaré. Só para rimar um pouquinho. A estrutura da fé é o que foi feito por Jesus de Nazaré na justificação. E hoje, por uma gratidão, nós vivemos a santificação, aguardando então a nossa glorificação. Para ensinar sobre fé em Jesus como único meio para a salvação, Paulo se fundamenta na glorificação do nome de Deus. Tudo é para a glória do nome de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus, nós existimos para a glória de Deus, E tudo que fazemos e tudo que o Senhor faz é para que seu nome seja glorificado. Tudo que o Senhor faz é para que seu nome seja glorificado e para que nós amadureçamos. Então, o que está em foco sempre é que o Senhor seja glorificado, que nós amadureçamos, mas que o Senhor também seja glorificado na nossa maturidade espiritual. A gente vai estudar Romanos, as 4 partes dos 16 capítulos. A primeira parte fala da condição pecaminosa humana, O homem, ele é depravado, ele não vale nada, ele não tem em si nada que preste. E a gente vê o Senhor, então, olhando para esse ser que não tem condição nenhuma de viver para a glória dele e o justificando, dos capítulos 5 a 8. E depois, esse povo que é justificado pelo Senhor, entendendo a eleição, a predestinação, vivendo agora para a glória de Deus. E como diz os capítulos 12, 13, 14, 15, 16, vivendo a nova vida. Então, Romanos não é tão complicado como a gente imagina. Romanos ele tem o seu propósito. Ele mostra para todos que todos somos iguais. Aqueles que estão na igreja devem lutar em termos de santificação, lutar contra os seus pecados, adorar em espírito e em verdade, ler a Bíblia constantemente, estudar capítulo por capítulo, não tirar versículo isolado das Escrituras para criar doutrina, mas estudar capítulo por capítulo, estudar livro por livro, estudar toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, constantemente, diariamente e definitivamente, para que então possa entender que somos do Senhor, fomos comprados e lavados pelo seu sangue, fomos justificados pelo Senhor, para viver essa graça, para viver comendo, bebendo para a glória de Deus ou fazendo outra coisa qualquer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Então isso tudo leva a gente a uma nova vida através da gratidão. É interessante lembrar que Romanos capítulo 12, ele logo diz, baseado em tudo que nós estudamos dos capítulos 1 ao capítulo 11, tudo que Jesus fez por vocês, vocês eram depravados, não valiam nada, por causa de tudo que Jesus fez por vocês, a justificação. Então, o apelo de Paulo em Romanos 12 para começar a falar sobre aqui a nova vida, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, baseado em tudo que Jesus fez, façam a parte de vocês. Entrega a vida, consagra a vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo sacrifício de Cristo, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto pensado, o culto racional de vocês. O que é culto? O que é congregar? Congregar é entender-se dentro do reino de Deus
como povo de Deus e agora, sendo povo de Deus, fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, por aquilo que foi feito por Jesus, apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, fé, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que interessante a gente poder viver isso tudo aqui, entendendo, então, lá no finalzinho, depois da compreensão que a gente pode viver e deve viver uma nova vida. Mariana, participação? Missionário Alcino colocou: Bom dia, Alcino. O apóstolo expressa nestes versículos o propósito de toda a epístola. Declara que o único método da libertação da condenação é na fé, na misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo. Qual seria o versículo, então? O Romanos 1,17? 1,16? Tá bom, vamos lá, vamos caminhando, Vamos pensar, então, irmãos, nessa primeira parte. Obrigado pela participação, Só fala pra gente, Alcino, qual o versículo que você pensou aí? Aí o apóstolo expressa nestes versículos o propósito de toda a epístola, Romanos 12, Romanos 1, quais são os versículos que você pensou aí? Mas vamos lá, aí o Alcino daqui a pouco já fala pra gente quais são os versículos, Capítulo 1 ao 4, quando a gente fala da condição depravada e pecaminosa humana geral, judeus e gentios, gente, vamos chamar os judeus, gente dentro da igreja, gentios, gente fora da igreja. Gente de dentro da igreja e gente fora da igreja na mesma condição de depravação. Aí Paulo pergunta, que se conclui? Romanos 3,9, que se conclui? Temos os de dentro da igreja alguma vantagem? E ele responde, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, sem a lei, oferecendo vantagem nenhuma para aqueles que estão dentro do contexto do templo, dentro do contexto que a gente vai chamar de igreja. Então, não tem diferença. Todos são depravados e todos estão, os que deveriam estar lutando, que seriam os judeus, de dentro dos aspectos de Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, eles deveriam estar lutando contra o pecado, lendo a palavra de Deus e crendo em Jesus Cristo. Só que eles não criam em Jesus Cristo. Eles estavam vivendo numa depravação muito angustiosa e depravada, também os de dentro da igreja. Então, para todos que Paulo está falando, no capítulo 1 ao 4. Paulo revela a eficácia de Cristo em lidar com o pecado, de modo que ser justificado diante de Deus se baseia na fé somente, através da fé. A justificação, ela vem através da fé. A justificação não tem relação nenhuma com obras, através da fé somente. E Abraão, pai de todos os justificados, serve de exemplo. Capítulo 4, versículo 16 e 17, vai dizer assim, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça de Jesus, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. A gente não tem condição de gerar fé na gente. Não existe fé no homem. O Senhor dá de presente a fé. E a partir do momento que a fé vem, as obras também vêm. As obras de adoração e proclamação do Evangelho também alcançam aqueles que são alcançados pela fé. Mas não há fé, não há obras para que se tenha fé. Existe a fé para que se tenha obras. Não são a partir das obras, é sempre a partir da fé. E a fé nunca foi algo que existiu no ser humano. Participe, Mariana. O Alciano colocou aqui os textos, Romanos 1, 16 e 17. Show. Muito obrigado, Alcino. Isso mesmo, A base de toda a teologia, de toda essa vivência na justificação estão nos Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, viu? Capítulo 4, versículo 9 e 11 diz assim, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Esse texto parece meio complicado, mas ele diz assim, quando foi que Abraão foi chamado e desenvolveu fé?
quando ele já tinha passado pelo batismo do Antigo Testamento, que era a circuncisão, ou antes ele recebeu o batismo do Antigo Testamento, que era a circuncisão. Foi antes. Ele foi alcançado com fé antes, né? Então é interessante porque não tem relação com nenhum tipo de obras, nem as obras rituais do Antigo Testamento, e nem qualquer tipo de ritualismo, né? Não é através de ritualismo que se tem a fé. A fé vem do Senhor, a justificação vem do Senhor. Tudo é obra de Jesus para que a gente, através do crer, eu creio naquilo que foi feito, a gente comece agora a ser adorador e ser proclamador das virtudes de Cristo e passe agora a viver a consciência da justificação, vivendo um novo estilo de vida como gente justificada. Todo justificado crê na obra de Cristo, todo justificado vive a santificação com gratidão no seu coração e caminha para a eternidade, né? Isso é a base e o resumo, né? Então vamos trabalhar isso tudo, irmãos. O início da carta. Paulo começa, irmãos, a sua carta não somente com a identificação normal de Paulo para a igreja de Roma, mas ele inclui na saudação uma explicação breve, bem profunda de quem é o Paulo que está falando ali. No entanto, essa apresentação não mostra quem é Paulo a partir dele mesmo, mas ela revela o Paulo chamado por Jesus e revestido por sua graça salvadora. Este Paulo é servo, é doulos, é escravo, uma palavra que para os gregos causava até espanto e uma aversão. Mas esta era para Paulo a melhor denominação para o cristão, a melhor identidade para o cristão, pertencer completamente, absolutamente, totalmente ao seu Senhor. A convicção de Paulo, logo na saudação, revela, então, a autoridade que ele tinha para escrever essa carta tão profunda. Olha só, Paulo era servo, um escravo à disposição do Senhor, era chamado para ser apóstolo, convocado e eleito para ser apóstolo, uma convocação que era irresistível para representar o Senhor Jesus Cristo, e Paulo era separado para o Evangelho, para a proclamação das boas novas preditas desde o Antigo Testamento. Agora, pensa comigo se isso também não é a definição da nossa vocação, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, né? Olha que coisa boa, né? Você pode mudar o seu nome aí, né, para entender, né, a tua vocação, né? Você, Edivaldo, servo, escravo do Senhor, né? Por isso, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto verdadeiro do escravo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente não está aqui para satisfazer a nossa carne. A gente é escravo, voluntário, feliz, completo, absoluto, pleno naquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Somos escravos de Jesus Cristo. Fomos chamados para viver o apostolado, uma convocação irresistível. Somos representantes do Senhor Jesus Cristo, né? Não com as marcas dos sinais e maravilhas que eles faziam, mas com a consciência doutrinária, com a doutrina dos apóstolos no nosso coração. Fomos separados para o Evangelho, para a proclamação das boas novas. Somos aqueles que congregam dentro da igreja e congregam também quando estão fora da igreja, porque somos a igreja de Jesus Cristo espalhado por este mundo para viver as boas novas da graça redentora de Jesus Cristo, né? Somos eu e você também, irmãos. É o mesmo chamado, né? O chamado para glorificarmos o nome de Deus como escravos da vontade dele e não como escravos da nossa própria vontade, né? Então, estamos vivendo todos os dias o combate da vaidade contra a verdade. A nossa carne está carregada de vaidade. Todos os tipos de pecado que a gente imagina, eles fluem, eles aparecem por causa da nossa vaidade. Toda atitude de justificado, ela vai acontecer e aparecer por causa da verdade implantada em nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós estamos compreendendo quem nós éramos para nos tornarmos melhor, para que através do nosso melhorar glorifiquemos o nome de Jesus que nos comprou e nos tornou então seus escravos, chamados para ele, separados para o Evangelho de Jesus Cristo.
O anúncio de Paulo consistia tão somente naquilo que foi prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu filho, né? O capítulo 1, versículo 2 e 3 vão falar sobre isso, quando diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. O apóstolo anunciava Jesus. Jesus não era nem uma importante figura grega, nem importante figura romana, ou nenhum dos seus inúmeros deuses, e nenhum guerreiro israelita. Jesus era simplesmente o Deus encarnando, né, e vindo morar e dar sequência na sua história que ele começou fazendo o Éden, escrevendo o Antigo Testamento, agora escrevendo, dando cara para o Evangelho e doutrinando a sua igreja para viver em torno dele e para a glória do seu nome. Okay? Ele é o próprio Deus, Criador, ele é o sustentador de tudo, que veio até os homens, nascendo na descendência de Davi, para revelar sua misericórdia aos homens pecadores que foram eleitos, predestinados por Deus para serem salvos, né? É claro que a gente precisa estar no coração de Deus para entender essas coisas. É claro que a gente precisa estar entendendo a vocação de servo para estar também examinando as Escrituras e nos encontrarmos então dentro dos parâmetros santos e perfeitos do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nós, ele nos amou. Capítulo 1, versículo 7 diz assim: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados, vocacionados, eleitos, predestinados para a santidade, graça a vós outros e paz, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, né? Aos eleitos que estão agora vivendo em Roma, vivendo dentro desse contexto contexto social da igreja de Roma. Paulo não conhece os romanos pessoalmente e expressa sua vontade de estar com eles para ajudá-los, para ensiná-los, para doutriná-los, para pregar o evangelho ali no meio deles, como ele fez em tantos outros lugares, e também ser edificado e ver o crescimento desses cristãos. O versículo 12 vai dizer assim: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé. A fé de vocês, a minha fé, né? Então, essa visão gostosa de Paulo, né, é que a igreja de Roma então seja amadurecida pelo conhecimento de Jesus, que Paulo traz. E Paulo também, Paulo diz: olha, eu sei que vocês já conhecem algo sobre Jesus, eu sei que as nossas conversas serão conversas edificantes, conversas marcantes, para que então, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé, por intermédio do conhecimento de Deus, por intermédio da consciência que o Senhor tem dado para vocês e a consciência que o Senhor tem dado para mim, né? Paulo foi para Roma na consciência da edificação espiritual dos romanos, mas na consciência de que ele também tinha sempre algo para amadurecer e aprender com os romanos. O que Paulo quer é compartilhar para muitos aquilo que é a sua própria vida, o Evangelho de Cristo. Paulo é servo, apóstolo, tem um chamado para ser o que ele é. Entre qualquer pessoa, bárbaro, grego, sábios, ignorantes, né? Versículo 14 ao 15 do capítulo 1 ensina isso. Não há dúvida em Paulo, não há pensamento duplo. Paulo não vive uma vida cristã dentro do contexto cristão e outra fora do contexto cristão. Não cabe essa atitude para o apóstolo e essa convicção íntima e sincera da vida com o Senhor, dá a ele então a autoridade necessária para falar de assuntos que até hoje causam espantos. Paulo rasga a natureza humana, expõe claramente todos na mesma condição de pecadores, judeu, gentio, ninguém, todos eles, tanto judeus, gentios, todos eles são totalmente depravados, né? Isso é interessante porque dentro do contexto do judaísmo eles sempre se sentiram melhor do que os outros porque Abraão vinha dos judeus. Abraão era um judeu e para eles o judaísmo era um clube dos salvos, né? Não era um quartel-general de expansão do evangelho da graça de Deus, mas era um clube dos salvos. E aí quando o Senhor Jesus usa não mais o clube dos salvos, mas agora o quartel de expansão evangelística por todos os lados, causa espanto, porque os judeus sempre se sentiram melhor. Eles tinham uma autoestima muito elevada em relação a Deus, mas uma autoestima completamente alicerçada no legalismo do Antigo Testamento, na lei do Antigo Testamento que nem eles conseguiam obedecer. Mas eles se posicionavam
tinha uma pose, né, muito bonita de pessoas que obedeciam à lei, mas eles não eram obedientes à lei. Eles eram também tão depravados, e o capítulo 2 vai ensinar isso. O capítulo 1 fala assim, ó, o povo que está fora é tudo depravado, né? Mas aí no capítulo 2 ele diz, mas o pessoal que está dentro também é depravado. E aí quando o pessoal que está dentro começa a entender que eles também são tão depravados, o pessoal do capítulo 2 começa a entender que eles são tão depravados como o pessoal do capítulo 1 de Romanos, aí vem o capítulo 3 para dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Vem o capítulo 3 para afirmar que todos somos pecadores e precisamos da mesma graça, né? Tanto os gentios do capítulo 1, completamente derrubados e caídos, né? Debaixo da ira de Deus, como aqueles que são judeus, mas não obedecem ao Senhor, que não têm amor, que não entenderam a graça, que não entenderam a disposição da justificação, todos eles precisam ser alcançados pela graça divina e viver para a glória de Deus e entender a justificação como aquilo que nos une com as pessoas deixa eu tentar explicar isso melhor. A depravação nos une e depois a justificação também nos une para a santificação. Consegui. Vamos lá, vamos caminhar. Por saber que as coisas de fato são assim, Paulo não se envergonha em anunciar aquilo que é o poder de Deus para resgatar e tirar o homem da depravação. É somente o Evangelho, o conhecimento da graça, que pode tirar os homens da depravação do capítulo 1 e que pode tirar os gentios da depravação do capítulo 1 e os gentios e os depravados judeus do capítulo 2. Né? Somente a justificação, somente a graça eterna de Deus pode fazer isso. E Paulo não se envergonha de ser escravo. Paulo não se perde nos sofrimentos e nem das honras dessa vida. Seu alvo maior é seu anúncio e mais impactante, sua palavra vai mexer agora nos conceitos de pessoas com pensamentos diferentes. Sejam judeus, sejam gregos, porque o que ele quer é mostrar a justificação do Senhor, a graça do Senhor que leva, então, agora o justo a viver pela fé. Seja o justo que antes era judeu, seja o justo que antes era gentio, porque a gente vive no princípio de reevangelização do povo de Deus, o povo de Deus de dentro da igreja. O povo de Deus tem que ser constantemente reevangelizado, porque as podridões deste mundo chamam de maneira impressionante a atenção do povo de Deus. É por isso que Paulo também escreve nesse mesmo tempo que não somente a carta de Paulo aos Romanos, mas também a carta de Paulo aos Gálatas, dizendo assim, estou admirado de ver quão rápido vocês abandonam o conhecimento do Evangelho para viver novamente legalismos, para viver novamente misticismos, para viver, vou usar um termo mais moderno, para viver questionando a soberania de Deus, arminianismo, para viver um liberalismo, um legalismo, uma loucura evangélica. E tudo em nome do Senhor, e tudo com a Bíblia na mão, irmãos. São conceitos que vão nascendo dentro da igreja e que precisam ser filtrados constantemente através da justificação. Quando se cita Romanos 1, 16, 17, quando o homem lembra que o justo vive pela fé, o homem entende que a igreja não funciona sem fé. E constantemente as pessoas querem trocar a fé por alguma outra coisa. E por isso que a igreja precisa vigiar, por isso que a igreja precisa constantemente, diariamente, anualmente, mensalmente ler a palavra escrita de Deus. A gente não pode mais ficar sem a leitura das Escrituras, porque adorar a Jesus Cristo é combater os pecados da carne e ler as Escrituras. Está escrito lá, por boca de Jesus para a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, combatendo a carne que é pecaminosa e em verdade lendo as Escrituras. E assim a gente vai compreendendo a graça e assim a gente vai se vacinando diariamente para não viver essa questão, essa disposição para aquilo que combate a fé diariamente. Toda vez que você quer combater a vaidade e com a verdade, você vai entrar na guerra espiritual da carne. Os legados antigos, de carnalidade, que alimentam a vaidade, desde lá do Éden, estão carregados no ar, estão carregados na atmosfera da existência humana e querem combater a nossa convicção.
para abaixar a nossa convicção, para trazer raciocínio para a vaidade, para que abandonemos a verdade. Essa é a nossa luta diária. Você está passando por essa luta hoje, nós passamos por essa luta hoje. Às vezes nós nos posicionamos como judeus. É para nós o plano de Deus, mas se você não lê o plano de Deus, como você vai saber qual é o plano de Deus? Aí você olha para os gentios e fala, gentios estão tudo perdidos, estão perdidos porque aqueles que foram achados não levam a salvação para aqueles que estão perdidos. Porque aqueles que deveriam ser encontrados, como os judeus do capítulo 2, estão vivendo a vaidade novamente e abandonando a verdade, ao ponto de Paulo poder dizer também para judeus romanos, né, que me admira que vocês já estejam passando do verdadeiro evangelho para outro evangelho. Irmãos, constantemente, diariamente, nós vamos lutar contra outro evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Você acha que não é gentio, você acha que é judeu, mas judeu e gentio que creem no Senhor vivem pela fé. Vivem pela fé, vão caminhar, né, para entender a justificação, vão entender a predestinação, a eleição e vão usar todo o conhecimento de Deus, de Romanos 12 até o 16, para viver uma nova vida. Depravação humana, irmãos. Paulo retrata o triste quadro da condição humana, seja judeu, seja gentio, começando com a pecaminosidade dos gentios. A idolatria leva tanto a adoração da criatura quanto a injustiça e ao ódio de todos os tipos. Capítulo 1, versículo 18, né, ao 32, depois que Paulo diz que ele vai viver pela fé, o justo vive pela fé, versículo 18 até o versículo 32, né, que encerra então o primeiro capítulo, fala de muitos pecados. Muitos pecados. Depois você dá uma lida aí, né, na sua casa, capítulo 1, versículo 18 ao 32, fala da injustiça, fala de ódio de todos os tipos, né, fala de toda a pecaminosidade humana que está fora da igreja, mas que também está no pensamento dentro da igreja. Toda a base para a explanação de Paulo acerca do Evangelho para os romanos está fundamentada agora na ira de Deus nesse contexto, né? O ponto de entendimento da vida cristã que vai gerar filhos gratos e adoradores está na compreensão da justiça de Deus, a qual revela o nível baixíssimo de todo ser humano diante da grandeza e santidade única somente do Senhor. Assim que Paulo lança a questão da justiça de Deus, ele fala da ira de Deus como consequência também, né? Mas o evangelho do qual Paulo não se envergonha não é amor. Por que então ele começa falando da ira de Deus? Olha que interessante, né? Porque para compreender a extensão do amor de Jesus, eu primeiro preciso saber quem eu sou, ou aquilo que eu fui, o que eu faço, o que eu fazia, e o quanto por mim mesmo eu deveria estar longe de Deus. Que interessante, né? Às vezes a gente quer evangelizar e a gente quer evangelizar com a palavra errada. Deus te ama, Jesus te ama. E está errado, irmão. Está errado. Olha aí, capítulo 1, capítulo 2, Paulo fala assim, os gentios estão debaixo da ira de Deus. E as pessoas que não estão levando Deus a sério estão debaixo da ira de Deus. São depravados, não valem nada. E a gente já chega dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama. Irmãos, a gente tem que contar para as pessoas que elas têm pecado contra o Senhor. Que a vaidade é um absurdo contra o Senhor. A gente está usando o Evangelho de maneira errada. Primeiro a gente conta para as pessoas o quanto elas são depravadas. E elas se rendem então ao Senhor dizendo, meu Deus, o que será de mim? Eu mereço o inferno. E aí, a partir disso, a gente fala, olha, não somente os que estão no mundo merecem o inferno, mas os que estão na igreja também merecem o inferno. E aí a gente entra com a justificação de Cristo Jesus, que leva o povo agora a se igualar em termos de dependência dele. Quem está na igreja não merece Jesus Cristo. Quem está fora da igreja nunca mereceu Jesus Cristo. Não há um que mereça Jesus Cristo. Não há uma atitude bondosa dentro da igreja. Não há uma atitude bondosa fora da igreja. O que nós temos é a justificação em Cristo Jesus que nos iguala, que nos ama. E a partir disso, a gente começa a viver para a glória de Deus.
E é interessante a gente entender isso, né? Eu estava longe de Deus. As pessoas precisam entender que elas estão longe de Deus. Essa pandemia nos ajuda a mostrar para as pessoas que Deus é um Deus irado, que os pecadores estão debaixo das mãos de um Deus que é bravo. A gente quer apresentar somente um Deus amoroso. Ah, Deus é amor, Deus ama todo mundo, Deus não está irritado, Deus não se ira, Deus é isso, Deus é aquilo. A gente precisa contar para as pessoas o quanto elas têm capacidade de pecar contra Deus, o quanto eu tenho capacidade de pecar contra Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo um pastor evangélico, o quanto que você tem condições de pecar contra Deus e o quanto que a gente precisa viver em espírito e verdade diariamente para que o nome de Deus seja glorificado. A gente peca contra o Senhor com a nossa fala, a gente peca com o Senhor com os nossos sentimentos, a gente vive pecando contra o Senhor com os nossos pensamentos, nós agimos contra o Senhor diariamente, constantemente, somos rebeldes contra o Senhor. Isso que o capítulo 1 nos ensina, mas é isso que o capítulo 2 também nos ensina. Nós não merecemos o Senhor Jesus Cristo e às vezes a gente vive de qualquer jeito, vivendo as vaidades da carne, não lutando contra as vaidades da carne. Contexto evangelístico, que começa revelando a ira de Deus, Paulo ensina qual é a condição de todos os homens. Qual é? São idólatras, são depravados e são decadentes. Olha que interessante, né? Que tapa na cara, né? Pensa, eu sou de dentro da igreja, Senhor. O que eu sou? Idólatra, depravado e decadente. Eu sou de fora da igreja. O que eu sou? Idólatra, depravado e decadente. É nesse cenário que a palavra do Senhor é anunciada, para primeiramente resolver a questão principal de toda a Escritura, que a gente às vezes esquece. Deus precisa e deve ser adorado, e se a igreja perdeu essa visão, a igreja precisa voltar a adorar o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus precisa se dobrar novamente diante do Santo, 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 Santo. A solução é nos dobrarmos. O Senhor está bravo no capítulo 1 porque está faltando adoração no seu trono. Está faltando louvor no seu trono. O povo está adorando a criatura. O povo está adorando pessoas. O povo está buscando recurso em dinheiro, buscando recurso em saúde, buscando recurso em educação, buscando recurso em informação. O pessoal está longe do Senhor. Pessoal, os gentios estão longe do Senhor, naturalmente estão longe do Senhor. Mas o povo da igreja está cada vez mais se distanciando do Senhor. O povo da igreja precisa ser redoutrinado, reevangelizado. O povo da igreja precisa voltar a conhecer os 5 pontos do calvinismo, precisa conhecer os 5 solas da graça, precisa conhecer de novo as Escrituras, Pentateuco, livros históricos. O povo de Deus precisa voltar a ler as Escrituras. Somos depravados, nos afastamos de Deus diariamente. Temos facilidade de fazer isso. É isso que o Senhor está dizendo. É esse o puxão de orelhas do Senhor no livro de Romanos. Meu povo, volta para mim, volta para a adoração. Povo que ainda não conhece o Senhor precisa ser evangelizado, precisa ser informado de que há um Deus todo-poderoso. Há um Jesus que requer ser adorado. Há um povo que precisa ser informado de que esse Jesus está vivo e ressuscitou. Capítulo 1, um povo depravado sem informação. Capítulo 2, um povo dentro do templo achando que estava tudo bem. E aí o Senhor está tratando o coração do povo. O Senhor está rediscipulando o seu povo. O Senhor está trazendo de novo para o povo, né, as doutrinas da graça para que o povo viva para a glória do seu nome. Deus não está sendo adorado, mas outras coisas estão sendo adoradas. Apesar dos atributos maravilhosos, do poder de Deus serem anunciados através da criação, Salmo capítulo 19, não há nem o reconhecimento inicial da glória de Deus. Cada vez mais as pessoas estão buscando explicações que comprovem a existência de todas as coisas a partir delas mesmas. Hoje nós temos os psicólogos, hoje nós temos os coaches, né, tentando levar as pessoas a viver a partir de si mesmas. E tem um monte de cristãos correndo atrás dessas coisas, de ações involuntárias e de coisas acidentais, né? Participação, Mariana. Cosma colocou: Olha a Cosma aí, bom dia, Deus abençoe. Somos todos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. E o Micael colocou: Nós não poderíamos compreender a totalidade do amor de Deus longe de sua santa ira contra os nossos pecados, porque é precisamente ao morrer sob essa ira que ele nos comunica a altura e profundidade do seu amor por nós. Se alguém quer um Deus sem ira, irá ter da mesma maneira um Deus sem amor. Eita, pastor, reverendo Micael, né? É isso? Deus abençoe, meu irmão, meu genrinho. Muito bem, meu irmão, é isso mesmo, né?
não existe a apresentação do amor de Deus sem a ira de Deus. Não existe amor sem ira, né? Como é que eu vou explicar o amor se eu não explico a ira, né? Por que ele me ama tanto assim? Porque você não vale nada. E primeiro, se você quer evangelizar uma pessoa, primeiro conte para ela quem ela é. Assuste ela. Assuste. Chega a dar um choque. Você não vale nada. Aí depois você diz assim, mas Deus gosta de você. E se ela conseguir entender a dimensão deste amor, ela vai entender então a graça, ela vai entender então a justificação. Não valemos nada, irmãos, estamos numa luta diária e constante para glorificar o nome do Senhor, né? E o Micael está deixando claro, essa frase não é minha, para deixar claro, né? Tá bom, você é um depravado mesmo, né? Usando frase dos outros, né? Sem vergonha. Deus abençoe nosso irmão, né? Muito bem colocado, né? E vamos continuar então estudando, né, a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 20 e 23 diz assim, olha que lindo. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua própria divindade claramente se reconhecem. Desde o começo de tudo, sendo percebido por meio daquilo que foi criado. Os homens, então, são indesculpáveis, porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, não lhe rendem graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha que texto mais adequado para uma pandemia mundial. Olha que texto mais adequado para a gente compreender a ação de Deus, né? Deus tem os seus atributos invisíveis, Deus tem o seu poder, mas o Senhor se dá a conhecer por aquilo que foi criado. E os homens, então, agora se tornam indesculpáveis, porque têm essa base de glorificar o nome de Deus, mas resolvem e preferem não glorificar o nome de Deus. Por isso se tornam indesculpáveis, porque não glorificam o Senhor como Deus, não dão graças ao Senhor, se tornam nulos nos seus próprios raciocínios e o coração deles revela-se cada vez mais insensato. Está entendendo, irmãos, o homem, né? Quando a gente vai explicar a graça do Senhor, a gente explica também a desgraça da existência humana, do ser humano. E aí o homem começa a entender, olha, eu posso ser influenciado pela graça, sim, se o Senhor abrir o teu coração para isso, se o Senhor tratar o seu coração para isso, se o Senhor abrir o seu coração para viver a graça, você vai entender isso. Aí você vai para o nível 2, né? Aí você entendendo o nível 2, você está dentro da igreja, mas mesmo dentro da igreja você precisa ser tratado diariamente para você não se sentir absoluto e não achar que você não precisa da palavra escrita de Deus, que você não precisa de vida devocional, que você não precisa dobrar o seu joelho, que você não precisa lutar contra os pecados que assediam a sua alma diariamente. Tá bom, querido? Vamos caminhar. E aí Paulo diz assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, né, e políticos e amigos e irmãos. Eu aumentei o texto aí para dizer que a gente depende, né, como o Salmo 118, versículo 8 e 9 diz, a gente vive buscando refúgio em homens, a gente vive buscando refúgio em príncipes, né, em política, em pessoas, né, a gente busca refúgio, olha que eles buscavam refúgio em aves, quadrúpedes e répteis. Aves, quadrúpedes, répteis, né? No que a gente busca refúgio? Onde está estacionado o nosso coração? Vamos falar com pessoas de dentro da igreja, né? Onde está estacionado o nosso coração? Às vezes a gente se pega desesperado, ansioso, inquieto, buscando refúgio em coisas dessa terra, quando na verdade, reconciliados com Deus, justificados em Cristo Jesus, nós somos escravos da vontade soberana de Cristo e deveríamos estar glorificando, bendizendo o nome de Cristo diariamente, constantemente, através de uma vida devocional, né? Adorando o Pai então em espírito, lutando contra o pecado e adorando o Pai em verdade, lendo a Bíblia constantemente, diariamente, estudando a Bíblia. Não pegar versículo isolado dos capítulos, mas pegar os capítulos, resumir os capítulos, pegar o livro, resumir o livro, né? Estudar mesmo a palavra de Deus para a gente não ser enganado por outras doutrinas, não ser enganado por heresias, tá bom, meu irmão? Vamos lá. A depravação leva o homem a não glorificar o nome do Senhor e isso é a base para tantas outras complicações na vida do ser humano. A porta está aberta para todas as formas de corrupção quando a gente não entende que nasceu para a glória de Deus. Paulo expõe a doutrina da depravação total em toda a sua dramática miserabilidade
Ele ensinou que todos os aspectos do ser interior do homem, a mente, emoções, vontade, foram corrompidas pelo pecado. A mente do homem está obscurecida, o seu coração é depravado, sua vontade está morta. Em consequência, o homem caído é incapaz de contribuir com algum bem espiritual para a sua salvação. Ele não consegue, ele não pode agradar a Deus, ele não deseja buscar a Deus, ele se recusa a crer em Cristo. Em resumo, em tudo e por tudo, o homem não regenerado sofre a maldição mortal do pecado. Analisa o que a gente acabou de ler. É interessante, irmãos, que isso não é somente para o homem fora da igreja. O homem fora da igreja vive isso no seu dia a dia, esse desespero no seu dia a dia. Mas o homem de dentro da igreja pode começar a viver isso também no seu dia a dia, com os mesmos estresses, com o mesmo desespero carnal, quando ele não tem vida devocional. E aí se explica o porquê de tanto cristão vaidoso, de tanto cristão orgulhoso, de tanto cristão sem fé, de tanto cristão irritado, com cara feia, parece uma carranca esparramada por aí, né, atrapalhando o bom andamento do cristianismo visível, né, do cristianismo falado através do nosso bom senso. Né? A gente precisa não expor uma falsa paz, um falso amor, uma falsa alegria, um falso ânimo, mas a gente precisa ter o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, a verdadeira paz e também o verdadeiro ânimo através das nossas expressões, através do nosso falar, nosso sentir, nosso pensar. Nós devemos expressar Jesus Cristo no nosso coração através do nosso dia a dia. Qual é a participação, Mariana? Dona Marlene colocou: Oi, Marlene, Dona Marlene. ninguém hoje pode falar que não tem tempo. Deus está dando para todos nós, com essa pandemia, muito tempo. Opa! Ninguém vai poder afirmar, estou sem tempo, né? Mentira. Tempo tem relação com prioridade. Se a nossa prioridade é Jesus Cristo, a gente vai ter tempo para Ele. Se a nossa prioridade não é Jesus Cristo, se a nossa prioridade é a vaidade, se a nossa prioridade é o sucesso pessoal, existencial, a gente nunca vai ter tempo para ler a Bíblia, para ler um capítulo, para estudar um livro, a gente não vai ter tempo de ir na igreja, a gente não vai ter tempo para aquilo que é mais importante, para a família, para a igreja, né, para a nossa vocação, né? A gente não vai ter tempo. E a gente vai viver perdendo tempo porque não tem tempo. Né? E aí as pessoas vão dizer, não, você vai conseguir o quê? Numa correria. Irmãos, a Marta e Maria mostram que a gente vai conseguir quando a gente se queda aos pés do Senhor para aprender e apreender sobre a graça que foi apresentada e dada de presente para nós. Né? Mariana, diga. Diácono Raul e Janaína colocaram: um homem sem Cristo é comparado com uma folha seca caída no chão. Salmo 1, né? Uma folha seca, né? Sem base, sem existência, sem condição de viver para a glória de Jesus Cristo. Né? Vamos pensar aí, irmãos, ok? Essa é a situação do mundo. Foi dessa situação que os eleitos foram resgatados. Né? A visão assustadora da ação do pecado no ser humano deve nos levar à gratidão imensa por aquilo que o Senhor já fez, descendo, se tornando homem para cumprir a lei que punia de morte o pecador, para que por ele, através dele, somente nele, ganhássemos então a vida, revelando-nos de forma especial a sua graça, para que agora, movidos pela adoração, pela gratidão, pudéssemos andar em santidade, lutando contra o pecado e glorificando o nome santo de Jesus. Os depravados são rebeldes contra Deus, não o reconhecem. As obras criadas para eles não são provas nenhuma da existência do Senhor Criador e que é o mantenedor de todas as coisas. A vida se transforma em pura vaidade e os desejos mais obscuros precisam ser satisfeitos para aqueles que, mesmo dentro da igreja, não glorificam o nome do Senhor. Aqueles que estão fora da igreja já não glorificam mesmo o nome do Senhor, e aqueles que estão fora da igreja vivem buscando uma satisfação naquilo que não é o Senhor. Nosso amor, nosso grande amor, nossa alegria, nossa grande alegria, nossa paz, nossa grande paz, nosso ânimo, nosso grande ânimo é Jesus. Para quem está fora da igreja precisa entender isso, e para quem está dentro da igreja precisa entender isso. Nós não vivemos de necessidades das coisas que os ímpios têm necessidade. Essa também é a nossa luta. Nós somos o povo que estamos aqui, mas não somos daqui. Vou até brincar. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos do céu.
numa missão de adoração e evangelização. Bonito isso, né? Coisa boa, né? Somos do céu, vivendo aqui em adoração e evangelização, caminhando para a glorificação. Essa é a base, meu irmão. Essa é a base. Se a gente não viver essa base da verdade, inevitavelmente nós vamos viver a vaidade. Inevitavelmente. Porque a gente vai começar a ter as mesmas lutas que os desesperados, estressados e inquietos têm. Esqueceremos da grandiosidade de Jesus. Vamos viver desesperado, angustiado e até crendo que o Senhor perdeu o controle da história. E aí a gente vai inventar história, e aí a gente vai dar trabalho na igreja, a gente vai dar trabalho fora da igreja, a gente vai viver com o emocional dilatado, decadente, angustiado, depressivo, deprimido e etc e tal. A gente precisa confiar no Senhor e se posicionar como servos do Senhor no meio de tanta situação de luta, tá bom? Vamos caminhar. Um dos efeitos do afastamento da adoração ao Criador foi a perversão da moralidade sexual básica. É interessante, né, irmãos, que quanto mais perto de Deus, mais as pessoas se vestem, e quanto menos perto de Deus, menos as pessoas se vestem. Né? Então, parece que as vestes já são uma escrita, né? Olha, eu estou à disposição da minha vaidade. Eu estou à disposição da verdade, né? Parece que a gente precisa olhar por espelho de vez em quando, né? e observar se as nossas vestes definem as nossas vaidades ou se definem a verdade. Se estamos à disposição da vaidade do nosso corpo, da sensualidade, ou se estamos à disposição da verdade. É interessante observar isso. Né? Use seu espelho também para a glória de Deus. Use suas vestes também para a glória de Deus. Feche os decotes, né? Tampa as pernas, né, pessoal? Vamos glorificar o nome de Deus com as nossas vestes e tomar muito cuidado com a imoralidade sexual básica. Né? Tá lá o comentário lá na Bíblia de Genebra sobre isso daí, capítulo 1. Na sociedade antiga, tanto grega quanto romana, a questão da perversão sexual sempre esteve presente e a aceitação da homossexualidade foi algo que poucos se levantaram para questionar. Até entre alguns grupos judeus, essa prática era tolerada, mesmo sendo tratada pela maioria como abominação. Né? Então, é interessante a gente olhar ali no capítulo 1 que porque o povo deixou de adorar o Senhor começou a mudar o hábito sexual das mulheres, e mulheres começaram a ficar mulher com mulher. Mas é castigo. Da mesma maneira, o Senhor colocou também homem com homem, mas também é castigo. É castigo de Deus porque está faltando adoração ao Senhor Jesus Cristo. Se a gente começa a olhar muita homossexualidade nascendo por perto da gente, é a ausência de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Como combater, né, a imoralidade do homossexualismo? Né? O povo de Deus se dobra diante do Senhor. O povo de Deus volta a adorar o Senhor Jesus Cristo. E como diz, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o povo de Deus não se humilha mais, não se dobra mais, não desce mais à presença do Senhor, não se dobra mais à presença do Senhor, se humilhar, orar, irmãos, não é assim, Deus, dá isso, dá aquilo, daquilo outro. Orar, dizer assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me guia pelos caminhos da eternidade, me tira da depravação total, não me deixa viver nas angústias da depravação total. A oração virou uma lista de supermercado nas igrejas, irmãos. O pessoal só pede cura, o pessoal só pede roupa, o pessoal está atrás de peixe, está atrás de pão, mas o pessoal não está mais atrás de santificação. Oração não é fazer uma lista de supermercado para Deus, dizer, Deus, eu estou precisando disso. Oração tem relação com santificação. E a gente precisa buscar a santificação na oração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra do jeito que é feito no céu. O pão nosso cada dia, a gente sabe que o Senhor vai dar diariamente, né? E aí a gente vai, né? Não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal, porque do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração tem relação a dizer assim, Senhor, me faz entender o teu amor, me faz entender a tua alegria, me faz entender a tua paz, me dá ânimo, Senhor, para ter pensamentos do bem, atitudes boas, Senhor. Me dá ânimo, me dá fé, me dá mansidão, me dá domínio próprio, me enche com o teu espírito. A oração virou uma barganha, a oração virou tanta coisa, irmãos.
que não é a oração segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se humilha, que ora, que busca, que vai ler de novo a Bíblia, que vai de novo trazer doutrina para o seu coração, se humilhar, orar, me buscar e se converter. Opa! Conversão de maus caminhos, conversão da depravação que o povo de dentro da igreja, os judeus, começam então a viver contra o Senhor. Né? Onde que a gente está vivendo contra o Senhor? Como que a gente está deixando tudo normal, está tolerando tudo, está vivendo de qualquer jeito? Nossos dias não são diferentes. Os nossos dias não são diferentes. Não estamos vivendo nada novo. A repetição tem a mesma origem da época de Paulo. O desprezo da humanidade em relação ao Senhor, deixando que a depravação e a maldade humana sejam vistas em várias atitudes, né? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso não é uma narração somente dos nossos dias. Não é, é uma narração daqueles dias. É uma narração de um povo sem adoração, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamador, calúnia, aborrecidos de Deus. Vivemos um tempo onde as pessoas estão aborrecidas de Deus, blasfemando da sua onipotência, blasfemando da sua onisciência, questionando a sua onipresença, insolentes, soberbos, presunçosos, gente maliciosa, gente desobediente aos pais. Nunca se viu um contexto tão desobediente aos pais como nos nossos dias. Gente sem sabedoria, pérfidos, gente sem afeição natural, gente sem nenhuma misericórdia. Irmãos, a gente está falando de Romanos. Embora você esteja dizendo, olha, isso é hoje, né? Esse é o dia de hoje, né? É Romanos. O livro de Romanos foi escrito para nos alertar e também para nos desafiar. Vamos lá. Novas tecnologias, descobertas admiráveis, toda modernidade, acessos concedidos pela vida globalizada, estamos online, sufocam o conceito do que é divino e daquilo que é superior. Mais uma vez, o Criador não é reconhecido pela sua criação. Mais uma vez, o Senhor tem que sacudir todo mundo, lançar um negócio meio mundial, meio pandêmico, para sacudir o povo, para que o povo se lembre que não estão adorando mais o Senhor Jesus Cristo, não estão louvando o Senhor Jesus Cristo, não estão reconhecendo o Senhor Jesus Cristo. É uma grande, um grande alerta para os nossos corações, e o livro de Romanos nos lembra disso. E é uma pergunta para a gente pensar, né? Será que no meio cristão as grandes expectativas do nosso tempo, de alguma forma, podem ofuscar a vida de adoração ao Senhor? E eu vou traduzir isso, irmãos, para a igreja, traduzir isso para mim também, traduzir isso para a minha família. Será que as expectativas do nosso tempo, de alguma forma, estão conseguindo ofuscar a vida de adoração ao Senhor? Você tem, meu irmão, vou desafiar você, você tem acordado, dobrado seu joelho diante de Jesus Cristo para dizer: Santo, 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 obrigado pela graça. Você tem entrado na igreja e dobrado seu joelho diante de Jesus para dizer: meu Senhor, meu Pai, meu Salvador, meu Deus, meu tudo. Será que a gente ainda tem adorado o Senhor? Ou o desespero e estresse, excesso de atividade, invenção de excesso de atividade tem feito com que a gente deixe a adoração para segundo plano? A crise também é a mesma e a gente precisa se recuperar novamente. Precisamos voltar para as Escrituras. Se você não está lendo as Escrituras, você é culpado da pandemia mundial. Participação, Mariana. Fala, missionário Alcino. Quando se vê a história dos judeus no Novo Testamento perante os gentios, como vê que eles estavam se achando mais importantes para Deus, pois Jesus seria vindo para os judeus. Paulo vem na lição dizendo que todos pecaram. Parece que estamos vivendo esses dias iguais dentro da igreja, pessoas se achando melhores do que os outros. Estamos vivendo, Alcino. Estamos vivendo. E a gente tem sido
Infelizmente, aqueles que não contribuem, né, para a restauração dessas coisas, né? É por isso essa pergunta aí, Alcino, que tem tudo a ver com o que você falou aí, meu irmão. No meio cristão, as expectativas do nosso tempo, elas estão ofuscando a nossa vida de adoração. A gente fala mais de reunião de oração do que reunião de adoração. Seria interessante a gente criar reunião de adoração e ir para a casa do Pai para adorar e dizer, passar lá 1h30, meia hora que fosse dizendo santo, 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 santo. Dizer, Senhor, obrigado pela graça, obrigado pela justificação, obrigado, dizer mais obrigado, né, ao Senhor, agradecer mais ao Senhor, dizer mais obrigado, né, do que viver uma vida de petição, né? A gente pede demais e a gente agradece de pouco, de menos demais a conta, né? Mais participação, é isso? Não? Acabou não saindo a voz, vou repetir o comentário do Alcino. Repete o comentário do Alcino. Obrigado. Quando se vê a história dos judeus no Novo Testamento perante os gentios, vamos ver que eles se achavam mais importantes para Deus, pois Jesus seria vindo para os judeus. Paulo vem e dá lição dizendo que todos pecaram. Parece que estamos vivendo dias iguais a essas pessoas dentro da igreja. Se acham melhores do que os outros. A gente está vivendo assim. A gente está vivendo esses momentos, né? Infelizmente, eu creio até que nós nunca deixamos de viver esse momento dentro da igreja, né? É por isso que a carta de Romanos, a carta de Gálatas, né, e as doutrinas, né, de Paulo, né, até o finalzinho ali em Apocalipse, né, vai estar sempre desafiando, né? Por isso que as 7 igrejas, a carta de João às 7 igrejas, já leu? A epístola de João às 7 igrejas? Quem já leu? Sabe do que eu estou falando? A epístola de João às 7 igrejas é a carta de Apocalipse, né? E uma das igrejas estão vivendo tão vaidosos, se esquecendo da fé, ao ponto do Senhor dizer, a igreja de Éfeso, né? Vocês precisam rever onde vocês pararam, vocês precisam rever onde vocês caíram, porque vocês deixaram a excelência do primeiro amor. Vocês deixaram a excelência da compreensão de Jesus, vocês deixaram de viver para a glória do Senhor e estão vivendo agora para a glória do seu próprio nome, né? E é por isso que é complicado, é por isso que a gente precisa ler a Bíblia mesmo, é por isso que a gente precisa estar colado nas Escrituras para a gente não ser levado pela nossa vaidade. Ok? Vamos caminhar? Todos na mesma condição, tanto judeus quanto gregos, né? No capítulo 2, quem está fora da igreja e quem está dentro, né? Esse é o desafio. No capítulo 2, Paulo coloca os judeus no mesmo nível de gentios, sendo eles os que deveriam adorar. Estamos entrando agora no capítulo 2, né? Eles, os de dentro da igreja, deveriam adorar, de acordo com Paulo. Eles praticam, então, as mesmas coisas condenáveis dos gentios do capítulo 1. Olha que texto maravilhoso e desafiador. Portanto, gente de dentro da igreja, gente de dentro do templo, gente com a palavra que não está levando a palavra a sério, que não está levando a adoração a sério. És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Aí, Elcio, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica então as próprias coisas que condenas. Olha que interessante, né? Que desafiador, né? O povo de dentro da igreja não é juiz. O povo de dentro da igreja é adorador, e adorador não condena, adorador evangeliza. É simples isso? Deveria ser simples, né? Mas a gente está vivendo uma vaidade nos últimos dias. A igreja vive uma vaidade constante que precisa ser combatida para que ela se torne novamente adoradora e proclamadora das virtudes de Cristo. Vós, pois, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de Cristo, né? Proclama as virtudes de Cristo aquele que adora a Cristo, né? É aquele que não vive condenando tudo, né? E perdendo, então, o alvo da adoração. Ok? Os judeus concordavam com a declaração da ira de Deus. Seus antepassados já haviam experimentado dessa ira por causa da desobediência, sofrendo duramente nos períodos do cativeiro, dos cativeiros de Israel, né? Pela Síria, 722, 725 a.C., e o de Judá, ali em 586, 597, pela Babilônia, né? Pela Babilônia. No entanto, os judeus se achavam isentos de punição. Aqui Paulo se refere no capítulo 1. Aí, Elson, a grande questão neste ponto para os judeus é a lei.
O texto do capítulo 2, versículo 12 e 16, contém a primeira referência direta a esta lei na carta. E Paulo afirma que o conhecimento da lei não é por si mesmo a defesa contra o juízo de Deus, né? Olha que interessante, irmãos. Não é só conhecer, não é só saber a escrita, não é só saber falar o que é certo, é viver, é colocar na prática, é entranhar essas realidades no coração, para que essas realidades então sejam a base, não seja a justificação. Eu sei a verdade, a pergunta não é essa, o desafio não é esse, o desafio é além de conhecer, porque conhecer é um desafio, é viver esse desafio. Jesus diz, conhecereis a verdade, joia, e a verdade liberta a gente, liberta a mente, liberta as ações. Versículo 12 a 16 diz assim, pois todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, né? O que entendem a lei serão justificados, mas agora compreendendo que Jesus obedeceu à lei. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma de lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho, né? O Evangelho é a base, não a lei. Aquilo que Jesus fez é a estrutura, não a base que dizia o que ele faria, mas o que ele fez é a base. A justificação é a base, não a promessa da justificação, mas a justificação em si mesmo, feita, executada de maneira perfeita, completa, integral por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E uma coisa que a gente precisa entender é essa bendita justificação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é absoluta, não devendo nada para ninguém. Jesus na cruz do Calvário, ele deu o grito de tetelestai, ele pisou a cabeça da serpente, trancou os capetinhas tudo na gaiolinha, nem sei onde que é essa gaiola, tá? Mas a Bíblia diz que foram vencidos, e Judas, versículo 6, fala que estão tudo algemados, então eu acredito na Bíblia. Agora a gente está lutando contra heresias da vaidade e está lutando contra a nossa carne. Essa é a luta que a gente tem aí até Jesus chamar a gente para a eternidade, tá bom? Se no capítulo 1 existe o desprezo em relação a Deus, mesmo as obras da criação sendo tão evidentes, no capítulo 2, Paulo fala sobre o desprezo pelas ações de Deus na vida do ser humano. Aí no versículo 4 ele diz assim, você está desprezando a riqueza da bondade do Senhor, a tolerância, a longanimidade, você está ignorando que é a bondade de Deus que te conduziu ao arrependimento. Olha que texto forte, irmãos. A gente não se arrependeu, judeus, gente da igreja, a gente não se arrependeu sozinho. Se a gente acha que a gente é melhor que alguém, a gente está desprezando a riqueza da bondade, a tolerância, a longanimidade, está ignorando que a bondade de Deus é que converteu a gente e que conduziu a gente ao arrependimento. Isso tem que trazer um amor gigante pelas pessoas para a gente pregar a ira de Deus, levando as pessoas ao conhecimento da graça e da justificação. Não somos juízes da igreja, nós somos servos de Jesus Cristo, separados por o Evangelho de Deus, para viver o apostolado da graça divina e pregar somente aquilo que é doutrina referente a Jesus Cristo e não referente a nós mesmos. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui para a glória de Deus. Os judeus desprezaram em toda a história do Antigo Testamento a bondade, a longanimidade do Senhor, e essa característica continuava agora presente entre eles. No final das contas, não há diferença entre eles e os gentios. Ambos estão desprezando o Senhor do mesmo jeito. E Paulo ensina aqui algo muito prático. O versículo 6 diz assim, olha, que o Senhor retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não existe contradição esse texto e os outros de Romanos 5, 23, que apontam para a salvação como obra única do Senhor Jesus Cristo. Paulo está tão somente ensinando que aqueles que verdadeiramente vivem para o Senhor frutificam, perseveram em fazer o bem, procurando então glória, honra e incorruptibilidade, irmãos.
Esses são diferentes de verdade. Esses são os diferentes de verdade, os transformados de verdade. Eles não se misturam, não estão perdidos entre os gentios incrédulos e nem entre os judeus falsos, entre aqueles que dizem conhecer, mas não vivem a graça divina. E o mais interessante neste ponto é que Paulo revela a possibilidade de se encontrar verdadeiros adoradores tanto dentro do contexto grego quanto dentro do contexto judeu. Deus não está fazendo uma diferença entre eles. Não é porque é judeu que é salvo, e nem é porque é grego que não é salvo. A lei revela todas as coisas. Os que perecem vivendo sem a lei irão realmente perecer. Os que pecaram conhecendo a lei serão julgados pela lei e irão realmente perecer. Estão todos em igualdade, todos dependendo do Senhor Jesus Cristo. Ninguém é independente do Senhor Jesus Cristo. Todos precisam da graça do Senhor Jesus Cristo, entender a graça do Senhor Jesus Cristo e colocar em prática a graça do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa jóia. Capítulo 1, gente sem graça. Capítulo 2, gente que deveria estar com graça, mas não estão vivendo a graça. Então, todos são iguais. Mariana. Missionário Alcino colocou. Cicino. Em Gálatas 1,6, Paulo diz: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Alguns estavam pregando um evangelho diferente. Essa gente pregava que para os gentios fossem salvos deviam cumprir com as leis e costumes judios, especialmente o rito da circuncisão. A fé em Cristo não era suficiente. É interessante, né? É como que a gente tem facilidade de pregar outro evangelho e usando o nome de Jesus. E lá em Mateus 7, Jesus é categórico. Ele fala assim, olha, vocês aí estão profetizando no meu nome? Não conheço vocês, não. Vocês estão curando no meu nome? Não conheço vocês, não. Vocês estão trazendo um monte de milagre no meu nome? Não sou eu, não. Olha que perigo. Gente que usa o nome de Jesus para profetizar, eis que vos digo. Gente que usa o nome de Jesus para expulsar demônio. Jesus já expulsou os demônios na cruz do Calvário, irmãos. Sai dessa onda infeliz aí, essa onda mística infeliz. Jesus já expulsou tudo lá na cruz do Calvário. Não ficou um sequer. Conseguiu expulsar tudo. Olha, que competência, hein? Que maravilha. Profecias, exorcismo e milagre. Como que isso chama a atenção dos desatenciosos? Então vigia, meu irmão. Toma cuidado com o falso evangelho. Toma cuidado com o evangelho onde as pessoas estão trazendo mais peso para a tua alma do que alívio para a tua alma. O evangelho, ele traz alegria, amor, paz e traz ânimo, irmãos, em qualquer circunstância. Eu estava pensando naquele cântico que a gente canta tanto na igreja, né? Não olha as circunstâncias, não, não, não. Se a gente olhar circunstâncias, a gente afunda. Essa paz que eu tenho em minha alma não é porque o mundo fora de mim está tudo bem. Independe, irmãos. O evangelho não tem relação com o mundo estar bem ou não. O evangelho é a salvação em Cristo Jesus, é a justificação na cruz do Calvário. O evangelho é graça. Então, independe, a gente está aqui evangelizando em tempos de guerra ou em tempos de paz, vivendo paz em tempo de guerra ou em tempos de angústia, de paz, né, que seja. A gente está na consciência daquilo que já foi feito na cruz do Calvário. E essa é a base da nossa ação. Tá bom? Então, continue fundamentado no que foi feito na cruz do Calvário. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Eu gosto de Abacuque. Abacuque diz assim, olha, ainda que não tenha pão, ainda que não tenha gado, ainda que não tenha isso, ainda que não tenha várias outras coisas, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar altaneiramente, com a consciência nas coisas do alto, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, entendendo a graça e glorificando então o nome do Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, pode estar pegando fogo lá fora, mas a tua consciência esteja firme com o Senhor. Seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha, sejamos como Medraque, Sadraque e Abednego, lançados na fornalha ardente, na consciência de que se o Senhor quiser nos matar, iremos para casa. Se o Senhor quiser nos preservar, estaremos aqui para a glória do seu nome. Essa é a consciência, né, do povo de Deus. Essa é a consciência que a gente vai amadurecendo conforme a intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Os judeus acusavam os outros e buscavam proteção na lei, na vida superficial que tinham com o Senhor. Olha que grave. Judeus acusando os outros e buscando proteção na palavra, na vida superficial que tinham com o Senhor. Né? Talvez a gente esteja fazendo isso, né? Talvez a gente se escondeu na igreja
como diz o povo por aí, o fulano se escondeu atrás da Bíblia. Mas tem gente que é isso mesmo. Tem gente que está escondido atrás da Bíblia, não porque tem uma vida íntima com o Senhor, mas tem uma vida superficial com o Senhor. E a gente não pode ter uma vida superficial com o Senhor. A gente tem que ter intimidade com o Senhor. A gente tem que viver para a glória do Senhor, né? A gente não pode acusar os outros. Se a gente está vivendo uma vida de acusação, se a gente tem tempo para acusar o outro, a gente está sem tempo de fazer introspecção espiritual e entender o que Paulo entendia, irmãos. Que o pior dos pecadores sou eu mesmo. Então eu preciso sim cuidar dos outros, olhar a vida dos outros, não para condenação, mas para auxílio, para manutenção, para suporte, para ajudar o irmão a caminhar. Jogar ele nas costas se for preciso, né? E ajudar o irmão a caminhar no Evangelho. Mas não olhar com o olhar crítico da condenação. No capítulo 2, eles olhavam com o olhar crítico da condenação. Mas aí Paulo diz assim, o que vocês estão condenando é a condenação de vocês. Né? Porque a igreja não foi levantada para condenar ninguém. As pessoas estão condenadas em si mesmas. A igreja traz a palavra de libertação, a palavra que liberta a pessoa das angústias da alma dela. A gente apresenta Jesus Cristo, a gente apresenta a condição pecaminosa das pessoas, e quando as pessoas entendem a condição pecaminosa, a gente apresenta então a justificação. Aí a justificação vai levar as pessoas à consciência da dependência do Senhor, vai levar as pessoas a uma gratidão tão gigante que vão viver a santificação, vão lutar contra os seus pecados e vão ler a Bíblia diariamente. Como que é o servo de Deus? Ele tem consciência daquilo que foi feito, ele lê a Bíblia diariamente e luta contra os seus pecados. E sabe que a casa dele não é aqui, que em breve o Senhor vai chamar. Ele está lutando bom combate, ele vai completar a carreira dele e agora não vai precisar de fé, porque estará eternamente com Jesus Cristo, onde tem festa, onde tem alegria, né, para ele viver em nome de Jesus, glorificando, bendizendo o nome de Jesus. Ok? Vamos caminhar. E por causa dessa superficialidade, o nome... Opa, acho que eu pulei um pedacinho aqui, né? Pulei. Eles tinham o nome de judeu, repousavam na lei, achavam que tinham privilégios, contudo viviam sem convicção, viviam sem verdade, sem transformação profunda, era só um nome. Fulano de tal é da sua igreja? Tá. Mas parece que ele não tem convicção, parece que ele não vive com verdade, parece que ele não é transformado ainda. Mas ele é lá da sua igreja, né? Era só um título, era só uma aparência, né? Era só um congregar superficial. E por causa dessa superficialidade, o nome de Deus estava sendo blasfemado, irmãos, blasfemado entre os gentios, né? Quando a gente não vive para a glória de Deus, ao invés de proclamar a Deus, as pessoas olham para a gente e falam assim, a igreja daquele filho da mãe ali, eu não vou nunca. E olha o versículo 24, capítulo 2, versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, né? Já parou para pensar que ao invés da gente ser a base para que as pessoas digam, eu quero esse Jesus, as pessoas dizem, eu quero nunca entrar na igreja daquele fulano ali, daquele ciclano ali, daquela moça ali, eu entrar naquela igreja onde as pessoas olham a gente de cima para baixo, de baixo para cima, será como é que é essa frase, né? Eu não quero isso não, eu não quero isso não. Esse Deus deles aí, eu tô fora. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, pastor, se fulano de tal, ele vai para o céu? Eu falei assim, claro, ele vai para o céu. Aí o fulano diz assim, então eu prefiro ir para o inferno, porque eu não quero ter que conviver com ele lá no céu. Como? Como assim? Como que a gente pode ser o desejo da pessoa ir para um lugar onde a gente não está? Porque a gente não dá um bom testemunho, porque a gente é superficial. Como é que o nome de Deus pode ser blasfemado por nossa causa? Por causa de uma coisa chamada superficialidade, irmãos. Não seja um cristão superficial. Lute contra os seus pecados, leia a palavra de Deus diariamente, estude capítulos da Bíblia diariamente para que não sejamos então superficiais. A pergunta e o desafio é, temos vivido uma vida superficial, sem convicção de adoração e gratidão, sem busca pelo conhecimento da palavra de Deus? Primeira pergunta. Será que nosso cristianismo é um nome só? E por causa dessa mediocridade, o nome de Jesus, ao invés de ser anunciado e exaltado, tem sido então blasfemado, brincado por causa da gente? Blasfemado por quem nos conhece?
Vamos responder isso para Deus, né? Vamos responder isso para Jesus. Será que a gente vive uma vida superficial? Será que a gente está vivendo sem adoração e gratidão? Será que a gente não está buscando conhecimento da palavra escrita de Deus e a gente vai falhar em todas as coisas? Será que o nosso cristianismo é só um nome por causa dessa mediocridade, superficialidade? Jesus tem sido blasfemado por pessoas que nos conhecem. Põe na tela aí, Mateus. Eu vou tomar uma água e os irmãos pensam um pouquinho aí. Pode voltar, filho. A pergunta é boa, né? Eu não estou lançando a pergunta só para os irmãos. Estou lançando a pergunta para mim, para a minha vida, né? E eu tenho me dobrado e Senhor, eu não quero ser para a glória e para a história do Edivaldo. Eu não quero que a minha família seja para a história e glória dela. Eu não quero que a igreja seja para a história e glória dela. Eu não quero que a minha vocação, aquilo que o Senhor me ensinou a fazer desde que eu nasci, seja para a minha história e para a minha própria glória. Eu quero que a minha família, que a igreja que eu estiver congregando e a minha vocação, onde quer que eu esteja, seja para a glória de Deus. Para que a minha história não seja a história para que o nome do Senhor Jesus seja blasfemado. E aí vale essa avaliação para a gente continuar. Mas será que os meus vizinhos, a minha família, a minha igreja, as pessoas que poderiam estar na minha igreja, não estão na igreja porque blasfemam do nome do Senhor por causa das minhas estruturas, por causa da minha maneira de agir e reagir? Eu falho, irmãos, quando eu não entendo que eu dependo de Jesus diariamente. Jesus é a palavra de Deus, o conhecimento de Deus é aquilo que me protege contra mim mesmo e contra as heresias que vêm contra mim todos os dias. Eu preciso combater a carne, né? Eu preciso adorar de verdade, em espírito e em verdade, em espírito lutando contra a carne, em verdade lendo as Escrituras. Vamos lá, vamos caminhar. Paulo explica que o ritual que marcava o povo judeu, a circuncisão, só teria valor se a lei fosse aplicada à vida de cada judeu. Da mesma forma, não adianta ter o nome de cristão e não viver como cristão. Não adianta dizer que sabe, que segue a multidão. Não adianta pegar carona na espiritualidade de ninguém. Jesus requer prática consciente da vida com Ele. Jesus requer a circuncisão do coração, batismo, entender-se parte, membro de uma família. Palavra que transforma, né? Só a gente lembrando da circuncisão, né? Nasceu a criancinha lá que é filho de cristão, fala assim, olha aqui, mais um cristãozinho para a verdade, para a igreja, né? Esse cristãozinho é filho de uma família que vai educar esse cristãozinho para entender a justificação, para entender que esse cristãozinho é um depravado e se não fosse a justificação, ele ia viver para a glória do seu nome mesmo. Então o treinamento para esse cristãozinho que acabou de chegar, primeiro é os pais admitirem na circuncisão, no batismo, que vão educá-lo não para a glória do seu próprio nome, mas para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, a gente está dentro disso, né? Mas vamos caminhar para o final? Vamos lá. O capítulo 3 revela a justiça de Deus aplicada à vida de homens totalmente depravados. Paulo demonstra que toda a humanidade que está debaixo da condenação de Deus. Não há justo para o Senhor. Mesmo os judeus que receberam a lei, que receberam a revelação escrita do Senhor, não são justos, porque essa revelação não produziu nada no coração deles, né? O Antigo Testamento tem poder para produzir graça, para produzir esperança no coração, mas esses judeus não tinham nada dentro do coração. Tinham só vaidade dentro do coração. Aí a pergunta que Paulo faz logo no início, qual é a vantagem do judeu? Qual que é a utilidade do batismo, de fazer parte da família da fé? Aí Paulo responde, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Receberam fé, mas não tiveram fé. É igual a igreja hoje mesmo, irmãos. Tem gente que não abre a Bíblia. Tem gente que não abre as Escrituras. Tem gente que não estuda as Escrituras. Tem gente que não luta contra a vaidade de segunda a segunda. Tem gente que não abre as Escrituras. Tem gente que não se veste bem. Tem gente que não fala bem. Tem gente que não sente bem. Tem gente que não pensa bem. Tem gente que não dá bom testemunho. Mas, eu sou da igreja fulano de tal do Brasil.
Eu sou da igreja tal do Brasil. Eu sou da igreja tal. Mas não é igreja no seu dia a dia. Não é consciência no seu dia a dia. Não transmite graça nem a consciência da justificação no seu dia a dia. Ainda bem que Deus é fiel, né? Vamos lá. No entanto, a incredulidade, a falta de convicção do judeu que recebeu a lei, não anula o que o Senhor quis revelar e aplicar. Deus, ele é justo e fiel. E em contraste com a sua justiça está a decadência humana. Neste ponto, Paulo responde a uma possível objeção dos seus leitores quanto à forma de aplicação da justiça. Vamos lá, Mariana, participe então. Raquel colocou: A Raquel está aí? a vida superficial com o Senhor, mostrada pelos judeus, está no mesmo nível da depravação dos gentios. Às vezes condenamos as ações das pessoas, mas no íntimo agimos com descrença, com dúvidas em relação à soberania e previdência. Isso também é uma forma de desprezo ao Senhor. Interessante, né? A vida superficial está no mesmo nível da depravação dos gentios, né? Se você não tem vida íntima com o Senhor, você é igualzinho a pessoa fora da igreja que faz as coisas mais abomináveis e imagináveis possíveis, né? Vamos lá, o que a gente abomina? É um pedófilo, igualzinho, um assassino, igualzinho, né? Então, se a gente não tem vida com Deus, a gente está no mesmo patamar daqueles que fazem as piores coisas fora da igreja, né? Agimos com descrença, com dúvidas em relação à soberania e providência, e isso também é uma forma de desprezo ao Senhor, né? A gente não tem, não é para a gente ser superficial, é para a gente ser pleno. Superficial é aqueles que recebem a palavra, meias palavras, meias verdades pregadas por aí, né? João 10,10 fala isso, né? O ladrão, que não é o diabo, é um pregador. O pregador veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Não é uma vidinha, irmãos, é um vidão. Jesus não está trazendo para nós uma vidinha, não morreu na cruz do Calvário para dar para a gente uma vidinha. Jesus morreu na cruz do Calvário para dar para nós excelência de amor, excelência de alegria, excelência de paz, excelência de ânimo. Quando a gente perde a consciência do amor, a gente perdeu a consciência daquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Quando a gente perde a alegria, a gente perdeu a excelência daquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Quando a gente perde a paz que está no coração da gente perde a excelência daquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Quando o desânimo aflora no coração da gente perdeu a consciência daquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Olha como é grave. É a mesma coisa de fazer as abominações que o povo faz fora da igreja. A gente precisa ter consciência disso, meu irmão. A gente precisa muito ter consciência disso. Se a injustiça dos homens revela a justiça de Deus, então os homens não são totalmente culpados. A vida mentirosa revela a verdade de Deus. Paulo adianta o pensamento de alguns homens, os quais diziam: vamos praticar males para que venham bens? Misericórdia. Ou seja, se Deus quis revelar assim, usando a fraqueza humana, então a gente vai abusar, viver na fraqueza. Paulo diz que este pensamento é calunioso e que tais homens receberão a justa condenação pelos seus erros, né? Uma interpretação errada da vontade de Deus. É como se olhássemos para cada pecado cometido e nos alegrássemos com ele, pois eles revelarão a justiça de Deus. Parece um pensamento estranho, mas muitos, dentro do contexto da graça do Senhor, olham isso como desculpa para viver em pecado, né? Onde abundou o pecado, a graça foi abundante demais a conta, né? Mas não é esse o conceito. Eu olho para o pecado e sim, eu tiro experiências, né, para eu não pecar mais contra Deus, e agora eu vou ter misericórdia daqueles que eu vou encontrar na minha caminhada cristã, para olhar para eles com zelo, com misericórdia, com espírito de brandura, né, para cuidar dessas pessoas, né, porque a gente foi cuidado pelo Senhor. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, a gente recebeu, né, do zelo, do cuidado, da consolação do Senhor, para que a gente use desse zelo, cuidado e consolação também na vida das outras pessoas. Mas isso não é desculpa para viver em pecado. Após corrigir essa possível má interpretação, Paulo retoma a questão da depravação de todos os homens, citando o texto maravilhoso do Antigo Testamento, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? E a resposta é não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos
Judeus, gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta é sepulcro aberto, a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca está cheia de maldição e de amargura, os pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Para quem que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso para os gentios, mas Paulo está agora cutucando a igreja que não está vivendo em intimidade com o Senhor. Paulo está cutucando os nossos dias. Hoje é dia 12 de julho de 2020. Paulo está cutucando a gente também. Está dizendo assim, olha, se você não tem intimidade com o Senhor, você é igualzinho. E mesmo tendo intimidade com o Senhor, você glorifica a Deus, porque agora você pode ter consciência do Pai e levar essa consciência para aqueles que ainda não têm a consciência do Pai. Viu que interessante, irmãos? O igualar do Senhor. Paulo cita o Salmo 14, Salmo 53. Cita Eclesiastes, Isaías, para provar pelos textos do Antigo Testamento quem é o homem e qual é a condição do homem diante de Deus. E entra agora, então, com a questão que vai tomar grande parte da carta, né? Como o Alcino adiantou o assunto lá, a justificação. Paulo explica que por causa de tanta confusão, o homem, apesar de ter recebido a lei espiritual, ter acesso à lei moral, ele é culpado diante de Deus. Todos os homens são culpados. A lei revela o pecado, a lei revela a condição imunda em que o ser humano se encontra, revela a incapacidade de todos nós, ontem, hoje, amanhã, em obedecer. No entanto, a boa notícia da salvação anunciada por Paulo traz alívio e direcionamento para a vida. Qual é a notícia? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, testemunhada pelos profetas, justiça mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que me iguala, o que iguala as pessoas, o que me torna agora um evangelizador e torna essas pessoas que ainda não foram evangelizadas em evangelizáveis, é a justificação pela graça em Cristo Jesus. O que nos molda agora para vivermos numa dimensão transformada, numa dimensão de gratidão, de santificação, é a justificação. Isso não traz vaidade mais, isso não traz orgulho para o coração, isso não traz egoísmo para o coração, isso não nos motiva a vivermos pelas emoções da nossa carne, mas pela razão, pela graça, pela fé, pela dimensão histórica do amor de Cristo por nós, que é a base da nossa existência, a base das nossas ações, a base da nossa oração, a base da nossa adoração, a base das nossas emoções. Nós não somos levados pelas emoções do aqui e agora. Nossas emoções agora são temperadas, são fortalecidas pela graça soberana da justificação em Cristo Jesus. Olha que maravilha de palavra. Primeiro capítulo, os gentios. Segundo capítulo, os judeus. Terceiro capítulo, judeus e gentios na mesma condição de crer em Jesus Cristo, porque não há distinção para aqueles que creem, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sejam judeus ou sejam gentios. A lei revela que nunca iríamos conseguir sozinhos. Somos mentirosos e infiéis, mas podemos ser resgatados sem lei, ainda que este resgate tenha sido revelado na lei do Antigo Testamento. A justiça de Deus se revela agora, não em seus justos atos de condenação, mas na graça estabelecida em Jesus Cristo. O que era necessário para satisfazer a justiça divina foi completamente feito em Jesus Cristo. A palavra é tetelestai, né? Tudo está consumado, tudo está consumado. Você só precisa crer. Você precisa crer, você precisa crendo, lutar contra os seus pecados e continuar amadurecendo de fé em fé a sua consciência através de leitura bíblica. Qual é o grande apelo do ministério pastoral? Leia a Bíblia e faça a oração de santificação, se quiser crescer. Eu não tenho condições de fazer o que o Espírito Santo tem condições de fazer quando o servo de Deus lê a Bíblia. E para de resistir em nome de Jesus. Se você é convertido pela graça, pela justificação, meu irmão, então você é um adorador com duas características, que luta contra os seus pecados e não contra o pecado dos outros,
contra o pecado dos outros para ajudar os outros, mas luta contra os seus pecados e lê a Bíblia diariamente. Está lutando contra os seus pecados? Quais são eles? Eu não sei quais são os meus pecados. Sabe sim. Está lendo a Bíblia diariamente? Quando dá eu leio. Misericórdia. Jesus já fez tudo para a gente ter o trabalho somente de ler as Escrituras e a gente acaba deixando isso de lado. O que ninguém conseguiria fazer por viver em depravação foi feito por Jesus, né? O versículo vai dizer assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo visto a manifestação da sua justiça, e no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus, né? Através do sangue. Aí aquele cântico do Fernandinho, teu sangue leva-me além, né? A todas as alturas, né? Para a gente contemplar, irmãos, para a gente contemplar o que já foi feito por nós, para a gente ser grato por tudo que Deus já fez por nós, para a gente, nessa gratidão por tudo que Jesus efetivou na cruz do Calvário por nós, vivermos justificados em gratidão, em santificação, em adoração e proclamação das virtudes de Cristo todos os dias, seja na família, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja na escola, onde quer que o Senhor nos leve, possamos viver essa justificação. Capítulo 3 conclui com algo que precisa ser relembrado diariamente, para que o objetivo da nossa vida seja sempre a glorificação do nome do Senhor. A pergunta que ele faz: cadê a jactância? Cadê a glória pessoal? Cadê o senso de superioridade? Onde está a ideia de que o que eu tenho pode fazer diferença na salvação? Olha que lindo. Fechando, né, o capítulo 3, para dar uns tapas espirituais gostosos na gente, né? Cadê a jactância? Cadê a jactância, né? Cadê o senso de superioridade, né? Onde está a ideia de que você, com toda a sua beleza, com toda a sua qualidade, pode fazer alguma coisa? Quem disse que você é a menininha bonitinha, o menininho bonitinho que você sempre achou que é? Você é dependente do Senhor Jesus Cristo. Você tem o problema crônico da rebeldia e do pecado, que precisa ser combatido com o antibiótico da graça, leitura da palavra de Deus, combate contra os seus próprios pecados, né? Onde está, pois, versículo 27, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. E a fé é alimento diário, de fé em fé. O conhecimento vem pela fé. O conhecimento da pregação do Evangelho, onde nos faz lembrar que Jesus já fez tudo o que a gente precisava. Jesus é tudo o que a gente precisava. Jesus é o caminho, sim. Jesus é a verdade, sim. Jesus é a vida, sim. Jesus é a porta, sim. Jesus é o pastor. Jesus é tudo. É o alfa, é o ômega, é o começo, é o meio, é o fim. É o todo-poderoso. É o único poderoso. Jesus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Jesus é o rei do universo, irmãos. Jesus requer a nossa adoração. Ele requer a adoração, o louvor dos gentios quer. Ele requer a adoração da sua igreja. Sim, ele requer a adoração da sua igreja. Mas se estiver em pandemia, vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. Se estiver em crise, estiver tudo bem, adoremos ao Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer assim no versículo 28 a 30 ainda: concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independente de qualquer obra. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Não, de maneira nenhuma. Estamos confirmando a lei. Jesus confirmou a lei. Jesus obedeceu a lei. Jesus foi o único que conseguiu obedecer a lei e deu de presente para nós a obediência. Quando a gente pega o pãozinho da Santa Ceia e come, a gente está dizendo assim: eu sou obediente à lei em Jesus Cristo. Quando a gente bebe do sangue dele, a gente está dizendo assim: eu fui perdoado de toda a minha rebeldia, de todos os meus pecados, mas eu posso combater isso também adorando o Senhor Jesus Cristo
diariamente, através de uma vida devocional, através de luta, de dar nome para os meus pecados e combater os meus pecados. Jesus não anulou a lei, Jesus não anulou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, quando ele diz assim, eu não quero nenhum outro Deus diante de mim, ele não quer nenhum outro Deus diante dele. Eu não quero que nenhuma outra coisa seja adorada no meu lugar. Não, Jesus não quer que nada seja adorado no lugar dele. Nenhum santo, nenhuma santa, nem nada. O Senhor requer ser adorado pela sua igreja, ser glorificado pela sua igreja. O capítulo 1 fala isso. Eu não quero animal, não quero quadrúpede, não quero ave, não quero homem sendo adorado no meu lugar. Eu quero ser adorado pela minha igreja. Eu quero que minha igreja confie na justificação. Eu quero que a minha igreja confie na minha soberania. Eu quero que a minha igreja seja plena em mim. E Jesus confirma, então, o que foi feito. E assim Paulo dá início à sua explicação completa sobre a justificação, sobre o ato do Senhor em nos tornar justos sem lei, pois nunca conseguiríamos obedecer. E assim a sua fidelidade e justiça revelados no Antigo Testamento tomam forma agora no Novo Testamento, através da graça que foi declarada em Jesus Cristo. A graça declarada em Jesus Cristo nos faz entender que a gente agora, em Jesus Cristo, Romanos 8, vou adiantar, né? Não há, pois, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seja ele grego, seja ele judeu, seja ele antes lá do mundo, seja ele agora dentro da igreja, eles agora não têm mais condenação. Porque Jesus fez tudo o que eu precisava para não me sentir condenado. Como é que eu aplico isso? A soberana escolha do Senhor e sua misericórdia demonstram quão profundo, insondável e inescrutáveis são os seus caminhos, né? Aqueles que foram escolhidos para viver nessa misericórdia vão aprendendo dia a dia que todas as coisas são por meio de Jesus, são para Jesus mesmo. E nisso está a satisfação, a segurança e a plenitude dos filhos eleitos, a glória do Senhor, né? O que vai acontecer conosco, né? O nome de Jesus será sempre glorificado e a gente vai sempre amadurecer. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Que o seu nome seja glorificado. O que mais? Que seus filhos sejam maduros. Que o Senhor, que vai acontecer? O nome do Senhor será glorificado. O que mais? Seus filhos serão maduros, plenos, alegres por terem sido comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí. Vamos falar com Jesus Cristo. Aplica, Senhor, essas verdades profundas, lindas e santas aos nossos corações. Que possamos, ó Pai, dentro da igreja, nos lembrar, ó Pai, que com facilidade, mesmo dentro da igreja, nós blasfemamos contra o Senhor. Nós nos esquecemos, ó Pai, da sua redenção. Nos esquecemos do seu domínio. Nos esquecemos do seu poder. Nos esquecemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ó Pai, aviva os nossos corações no estudo, Pai, de Romanos, e nos faz entender, ó Pai, que somos mais que vencedores no Senhor, glorificando o Teu nome, Pai, adorando em espírito, combatendo os pecados que excediam o nosso coração, lendo a Tua palavra, Deus, e tendo muita misericórdia com aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Pai, que possamos Te adorar, e depois da adoração olhar para os lados e contemplar pessoas que ainda não Te conhecem. E assim seja, Pai, sempre para a glória do Teu nome e também para a nossa maturidade. Não nos deixe, Pai, parecidos, ó Pai, com a igreja de Gálatas, que Paulo se admirou por ter, ó Pai, se esquecido do Teu Evangelho. Não queremos nos esquecer das Tuas promessas, não queremos nos esquecer da Sua vitória, não queremos nos esquecer dos Seus princípios. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, nosso Pai e nosso Deus, Rei de todo o universo. Nós Te louvamos, ó Pai. Amém e amém. Aleluia. Teus
Amados irmãos, a paz seja com os irmãos, o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus abençoe.